Boa noite, irmãos. Nós louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez ao nome do Senhor Jesus para servir o nosso Deus. Nós estamos chegando ao término do nosso tempo juntos e eu gostaria de agradecer de coração aos irmãos pelo convite para estar aqui. E eu quero dizer que eu aprecio bastante, né? Nossa comunhão, nosso tempo juntos, esse privilégio de estar servindo ao Senhor aqui entre os irmãos. E eu agradeço a Deus, eu agradeço aos irmãos pelo convite. Gostaria de pedir que sempre lembrem de nós em suas orações, trabalho de Londrina, região, também nosso ministério do Senhor, tanto ali como em outras localidades onde somos convidados. Pedimos que o Senhor, que os irmãos nos acompanhem sempre com as suas orações. Eu agradeço a hospitalidade, tem sido muito bom, né? Acho que eu cheguei em casa, só fazer um regimezinho, não é mesmo? Foi muito gostoso. Eu agradeço de coração aos irmãos. Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias agora para o Evangelho de João e nós vamos para o capítulo 3. Eu quero pedir licença para tomar uma aguinha, porque quando eu tomar água vai 2 horas, não é verdade? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Até ali. Que o Senhor acrescente a sua bênção a esta leitura da Sagrada Palavra. Amém. Nós vamos hoje estar olhando para esse texto da Palavra e nós vamos considerar a importância do novo nascimento, a importância de nascer de novo. Quando nós olhamos para esse trecho, para o ensino do Senhor aqui, nós descobrimos que de fato só entrarão para o reino de Deus as pessoas que nascerem de novo, as pessoas que receberem essa nova vida do Senhor Jesus Cristo, a vida de Deus, para viver com Deus por toda a eternidade. Nós vamos estar estudando e eu espero que no final nós possamos ter compreendido, tomado nossa decisão, nossa posição com o Senhor para vivermos para Ele. O Senhor disse aqui nesse trecho da palavra, no verso 5, que quem não nascer da água e do
Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então nós estamos percebendo que o reino de Deus está presente nesse mundo e que nós podemos participar do reino de Deus, ou nós somos do reino das trevas, que é o reino desse mundo perdido, ou nós somos do reino de Deus. Cabe a cada um interrogar a si mesmo, analisar a sua vida, perceber através do seu viver se realmente você está dentro do reino de Deus, ou se você ainda não pertence ao reino de Deus. No versículo 3 que nós lemos, nessa conversa do Senhor com Nicodemos, ele disse: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando nós pensamos nisso, nós entendemos que ver é conhecer, é entender. E se nós queremos conhecer o reino de Deus, entender o reino de Deus, nós temos que nascer de novo. Não é verdade? Porque Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 2, ele disse que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Uma pessoa que nunca passou pela experiência do novo nascimento, ele não pode ver, ele não pode entender, ele não pode conhecer os mistérios do reino de Deus. Embora o reino exista, está ao nosso alcance, mas o homem natural não pode entender. O que é o homem natural? É aquela pessoa que nasceu nesse mundo, está vivendo nesse mundo e nunca passou pelo novo nascimento, nunca encontrou com o Senhor Jesus Cristo e o recebeu no seu coração de verdade. Essa pessoa é apenas uma pessoa natural. Quando nós chegamos nesse mundo, viemos à luz, viemos de semente humana, nascemos com o pecado e vivemos assim até que encontremos Cristo, para recebermos a vida de Deus, ou até que morremos como pessoas naturais e nos perdemos por toda a eternidade. É bom quando nós podemos ter uma visão certa disso, não é? Eu não sei se todos aqui nessa sala já tiveram uma experiência da salvação, se já tem a certeza de que é salvo, de que pertence a Deus. Durante esses dias nós olhamos para Romanos 8, na verdade, e nós vimos ali que o Espírito Santo de Deus, ele se comunica com o nosso Espírito, e ele nos dá a certeza de que nós somos filhos de Deus. Por que somos filhos de Deus? Porque nascemos na família de Deus, nascemos de novo, passamos pelo novo nascimento e adentramos a família de Deus, adentramos ao reino de Deus. Foi maravilhoso, mas como homem natural você não pode entender, não pode ver, perceber, não é? Quando nós chegamos no verso 5, nós lemos o Senhor Jesus Cristo dizendo: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar. Viu como ele mudou a palavra? Não pode entrar no reino de Deus. Se no versículo 3 ele fala que nós não podemos ver, não podemos compreender, não podemos entender,
no verso 5 ele fala que nós não podemos entrar. Então uma pessoa natural está fora do reino de Deus, ainda que ele fala eu sou crente, mas se ele não nasceu de novo, ele não pode entrar, irmãos, no reino de Deus. Ele está fora do reino de Deus. Dizer eu sou crente apenas de lado, sem provar o novo nascimento, sem provar essa obra de Deus na nossa vida, nós estamos fora do reino, não é? Aquele que não nasceu da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, fica fora, não é verdade? Nós vamos avançar com os nossos pensamentos e depois nós vamos, com certeza, entender isso, não é? Olha para o versículo 6, que o Senhor fala aí. Ele disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele está passando a mostrar para nós em passos, não é? A importância do novo nascimento e o que é o novo nascimento. Ele disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele está mostrando para nós aqui dois nascimentos, não é verdade? Ele está mostrando o nascimento natural e o nascimento espiritual. Isso a gente entende claramente nas colocações que o Senhor Jesus faz. E se nós passamos apenas pelo nascimento natural, nós não somos salvos. Nós precisamos ainda encontrar o Senhor Jesus. Precisamos passar pelo nascimento espiritual para podermos entrar no reino de Deus. Pense nisso. Talvez o Senhor te trouxe aqui hoje para que você entenda essa verdade e possa entrar para o reino de Deus, sair daqui como uma nova criatura, um novo ser, com nova visão, nova esperança, novo futuro, não? Porque a partir da sua decisão você vai adentrar no reino de Deus, vai pertencer a este reino maravilhoso, não é verdade? Mas eu queria destacar o que o Senhor fala aqui: o que é nascido da carne é carne. Ele fala assim, não é? Por que o Senhor fala assim, irmãos? O que é nascido da carne é carne, não é? Ele está simplesmente dizendo que nós não temos condições de mudar essa situação. Quando nós nascemos no pecado, já trouxemos aquela natureza caída, prostrada, natureza adâmica. Nascemos na família de Adão e trouxemos conosco aquela bagagem pecaminosa, essa natureza chamada carne. E é muito fácil da gente perceber isso, não é? Nós temos muitas mães aqui. E nós sabemos que quando a criança vai crescendo, nós não precisamos ensinar a criança a fazer o que é errado. Ou precisa? Não precisamos. Nós sabemos isso, não é? E quando a criança dá um tapa no rosto da mãe, por que ela faz isso? Não é verdade? Quando começa a falar, a primeira coisa que sabe falar é não. Ninguém precisa ensinar o ser humano a fazer coisa errada. Isso é da natureza pecaminosa, já é dele. Ele nasceu com essa natureza, e essa natureza ela vai aflorando. Quanto mais vamos crescendo, mais a natureza aflora. E na verdade é a natureza pecaminosa, não é? Que nós trouxemos. Só que nas palavras do Senhor, Ele não somente está falando isso, mas Ele está mostrando que nós não podemos mudar essa situação. Ele diz: o que é nascido da carne é carne. Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizendo: olha, eu quero dar um jeito na minha vida,
eu vou deixar os vícios, fumo, bebida, não é? Eu vou deixar os jogos, eu vou deixar a prostituição, adultério, vou deixar esse mundo para lá, e eu vou entrar numa igreja aí, não é assim? Vou mudar a minha vida. E de fato, dentro do coração dele, ele tem um desejo de mudar. Ele tem vontade de ser uma pessoa diferente, de ter uma vida melhor. E ele pensa que ele pode mudar a sua vida. Na verdade, quantos pensam assim? Mas o Senhor está dizendo: o que é nascido da carne é carne. Nós não conseguimos mudar a nossa natureza, a não ser que nós confiemos naquele que pode, não é verdade? Entreguemos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, que pode mudar a nossa natureza. Só Ele pode fazer isso, né? Uma certa ocasião, o Senhor estava em Caná da Galileia, num casamento. E naquele casamento acabou o vinho, porque as festas duravam 7 dias. Vamos dizer que aparece a palavra vinho ali, mas não é vinho alcoólico, né? Os judeus não bebiam vinho alcoólico. A bebida alcoólica não é para o cristão, de forma alguma. Você veja o exemplo dos apóstolos nisso, não é? Mas é interessante, porque o que aconteceu quando acabou? O Senhor transformou a água em vinho. Ele mudou a natureza ali, não é? E só Ele pode fazer isso, transformar água em vinho. Só Ele pode transformar o homem que nasceu na carne num ser espiritual. Só o Senhor pode operar essa mudança radical na nossa vida. Uma mudança para abençoar a nossa vida. E só Ele, irmãos, pode fazer isso, não é? Nós não podemos. Por isso eu disse que é nascido da carne é carne. Eu achei interessante. Eu li um dia, né? Sempre que eu falo um assunto, eu lembro de um senhor que ele tinha um porquinho que ele gostava muito do porquinho, né? O porquinho sempre andava sujo lá no bar, na lama, comendo coisas por lá, né? E ele pensou: eu vou mudar a vida do porquinho, né? Então ele pôs ele para dentro de casa, pôs aquela cancelinha assim na porta, igual tem lá, né, senhor? Ele pôs aquela cancelinha ali e mudou, lavou o porquinho bem limpinho, né? Mudou a comida dele, foi dando sempre comida limpinha. E ele trabalhou assim no porquinho durante 6 meses. Aí ele disse: olha, agora o meu porquinho não é pouco mais, não é? Ele pensou, né? Meu porquinho não é pouco mais, né? Ele já acostumou com essa vida nova, limpinha, sem problemas, né? Comendo comida certinha. E ele pensou: eu vou abrir aqui a cancelinha, né? Deixar ele sair. E sabe o que aconteceu, irmãos? Quando ele abriu, o porquinho caiu lá fora. Na primeira lâmpada ele ficou lá dentro e virava as perninhas para cima. Sabe por quê? Ele continuava porco, não é? Era a natureza dele, a natureza não foi mudada, foi mudado hábitos, não é? Forçosamente ele mudou os hábitos do porquinho, mas o porquinho continuava porco, não é? Não adianta você dizer: eu sou crente, se você não passar pela experiência do novo nascimento. Se a nossa natureza não for realmente transformada pelo poder de Deus, se nós não recebermos a natureza espiritual, nós não vamos alcançar uma vida nova, não vamos alcançar a salvação em Cristo, não vamos poder morar no céu. Não. Eu não posso, você não pode, porque nascido da carne é carne, não tem como mudar, a não ser que nós nos encontremos com o Senhor Jesus Cristo, que abramos o nosso coração para Ele e o recebamos como nosso Salvador. Ele vai operar o novo
nascimento. Não é verdade? Isso vai acontecer quando você abrir o seu coração para o Senhor Jesus Cristo. Ele disse que é nascido do Espírito é Espírito. Então a pessoa que nasce do Espírito é de fato espiritual, né? Tem nova vida, tem vida com Deus, pertence ao reino, adentrou o reino. É uma vida nova, uma vida diferente, na verdade. Agora, como se processa então esse novo nascimento? Eu gostaria de olhar alguns pontos, nós não vamos falar tudo, né? Mas eu queria que nós observássemos então alguma coisa interessante. No versículo 5 nós lemos assim: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não é isso que está escrito aí? Às vezes os religiosos acham que nascer da água é batizar, né? E alguns até ensinam isso, ó, se você obedecer, você vai ser salvo, né? Mas obedecer o que Deus fala é batizar, não é? Então, se você batizar, se você passar pelas águas, você está salvo. Veja o tamanho do engano, né? Porque se batizar-se, você pode ser salvo. Então, por que o Senhor Jesus Cristo veio, enfrentou o sofrimento, a dor e aquela morte lenta e dolorosa ali na cruz? Foi inútil o seu sofrimento, foi inútil a sua morte, porque eu creio que batizando eu sou salvo, eu nasço de novo, não é? Não é assim. A pessoa está anulando a obra da cruz com a sua fé num rito religioso. Nós não podemos fazer isso. A pessoa não é salva. E eu já perguntei muitas vezes a esses religiosos: quando é que você nasceu de novo? E ele fala, ele dá a data do batismo, porque ele crê cegamente nisso. Ele anula a morte de Cristo e ele não é nascido de novo. Não pertence ao reino de Deus. Então nós temos que compreender, não é? Veja o que temos em Efésios capítulo 5. Versículo 25 e 26. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A água é símbolo da palavra. Nascer da água é nascer da palavra. Isso é importante. Isso é importante. Quando Paulo escreve Romanos capítulo 10, ele diz: a fé vem do ouvir, e ouvir da palavra de Deus, né? Então essa palavra, ela trabalha no nosso coração. A palavra de Deus opera a fé em nós. Se nós sairmos pelas ruas aí de São Bernardo perguntando se as pessoas creem em Deus, eles vão dizer que creem em Deus. A maioria deles, com certeza, vão dizer que creem em Deus. Mas aquela crença que eles dizem ter não muda a vida deles em nada. Continuam como eram e continuam assim, mesmo dizendo que creem em Deus, porque aquela fé é uma fé que não salva. Não é a fé que vem da palavra. Não é a fé que Deus produz no nosso coração. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, essa palavra produz a fé que salva, não é? E eu tenho certeza que o Senhor tem falado no seu coração através da palavra dele, porque essa palavra mexe conosco. Ela promove a fé em nós, a fé que vai nos levar a crer, a confiar no Senhor Jesus, a sermos salvos. E é muito precioso quando nós podemos adquirir essa fé que vem através da palavra de Deus. Vamos para 1 Pedro. Capítulo 1 de 1 Pedro. Veja o versículo 22, 23. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade,
tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Coisa preciosa, não é? Pedro está falando com os irmãos e ele disse: vocês foram gerados de novo. Sabe o que é isso? Nascer de novo, não é? Um dia nós fomos gerados no ventre de nossa mãe, viemos à luz com aquele nascimento natural, trazendo conosco essa natureza pecaminosa, chamada carne. Mas mediante o ouvir da palavra, o adquirir da fé, o conhecer a obra de Deus, nós somos gerados de novo, não de semente corruptível, não de semente humana, mas da semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente. Então essa palavra, ela trabalha em nosso coração e ela nos leva ao novo nascimento, nos leva a conhecer essa vida nova que Deus quer dar a todo ser humano, embora nem todos queiram ter essa vida nova, mas o Senhor trabalha para isso, para abençoar as vidas, fazendo-nos nascer espiritualmente para viverem eternamente com Deus. Fostes gerados de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Que coisa maravilhosa, não é? Nascer da água. Quando o Senhor fala aquele que não nascer da água, Ele está falando nascer da palavra. Essa palavra que trabalha em nós, que mexe com o nosso coração, que produz a fé em nós. Agora, nós temos lá nascer da água e do Espírito, não é? Espírito Santo, Espírito com E maiúsculo. E é bom quando nós podemos então entender isso, não é? Vamos para João, capítulo 16. João capítulo 16. O Senhor Jesus está falando da obra do Espírito Santo. Veja o verso 8. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. A obra do Espírito Santo é convencer-nos do nosso pecado, é mostrar a nós que nós nascemos nesse mundo com uma natureza pecaminosa, que por isso estamos perdidos, e o Espírito Santo, Ele está nesse mundo, e Ele está para trabalhar junto à pessoa que ainda não é salva, para levá-la à salvação. E o primeiro passo, Ele convence a pessoa do seu pecado, não é verdade? Nós precisamos reconhecer essa verdade. O Espírito, Ele trabalha conosco para que nós entendamos que nós somos pecadores, que nós estamos perdidos, que nós precisamos da salvação. Essa é uma obra do Espírito, não é? Ele vai convencer-nos do pecado, vai convencer-nos da justiça de Deus, vai convencer-nos do juízo de Deus. Acho que é suficiente para nós entendermos, não é? Então, quando o Espírito e a palavra nos levam a Jesus Cristo, nós abrimos o coração para receber o Salvador. Não é verdade? Estamos preparados, convencidos do pecado, entendemos que nós somos pecadores, que nós precisamos da salvação eterna, precisamos da vida de Deus, que nós somos apenas pessoas naturais.
E aí vamos abrir o coração para o Senhor Jesus Cristo que veio a esse mundo. Vamos para João capítulo 1. João capítulo 1, verso 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. Que tristeza, não é? Nosso Senhor está no mundo criado por Ele, feito por Ele, pessoas criadas por Ele, mas não o reconhecer. Que coisa triste, não é? Ele criou você, Ele cuidou de você até agora, e até agora você não abriu o seu coração para Ele. Ele que realmente foi até o Calvário, entregou a sua vida à morte por você, e Ele espera que você reconheça Ele como seu Salvador. Ele fez você, Ele cuida de você, tem dado o que comer, o que beber, o que vestir. Na verdade, Ele tem te amparado todos esses anos, mas você ainda não o reconheceu. Que mundo perdido, não é? Isso deve doer muito no coração de nosso Senhor. Quando Ele olha para você, você vai dizer: Senhor, eu amo, eu quero como meu Salvador e Senhor, minha vida está nas tuas mãos a partir de agora. E você fecha o coração. Não, eu não quero. Tem outras coisas mais importantes neste mundo que eu quero. Não existe nada mais importante do que você ser salvo, do que você ser salvo, do que você se tornar um filho de Deus. Não é verdade? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Veio para os judeus, que era o seu povo, seus compatriotas, mas eles não o receberam também. E nós dizemos assim: que povo duro de coração, né? Os próprios compatriotas dele não o receberam. Mas e o seu coração não é duro também? Porque até hoje você não abriu o coração para Cristo, você não o aceitou como seu Salvador, não permitiu que Ele realize essa transformação radical em sua vida. Abra seu coração, deixa Ele realizar essa obra de salvação. Verso 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Esse é o nascimento espiritual. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando nós nascemos do Espírito, nós nascemos de Deus, na família de Deus, e nós nascemos com vida eterna, com vida abundante, com felicidade para sempre. Então toda pessoa nascida de novo é salva, pertence ao reino de Deus e vai morar um dia ali no céu com o Senhor. Você já passou por essa experiência? É bom pensar, não? É bom pensar. Quando o Senhor fala no versículo 7, Ele diz assim: olha, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Quando esse novo nascimento acontece, que você nasce espiritualmente, não existe uma mudança física na sua aparência, mas existe uma mudança na sua vida. Não é verdade? Ele disse: olha, o vento sopra, não é verdade? Onde quer, você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem ou não vai. E nós olhamos as árvores mexendo, né? E alguém fala: por quê? Não é o vento, né? Mas você não está vendo o vento, está?
Hoje está sentindo, né? Mas você não está vendo. Você está vendo os resultados da passagem do vento. Ele está movendo os galhos, as folhas da árvore. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vai haver uma mudança radical na sua vida. As pessoas não vão ver o Espírito dentro de você, embora ele está aí, mas vão ver a mudança que o Espírito vai produzir na sua vida. Paulo disse: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É o resultado da ação do Espírito. Quando a pessoa nasce de novo, que o Espírito entra dentro dele, o Espírito opera essa mudança radical. As coisas velhas vão saindo da vida, né? E tudo se faz novo. Por isso que uma pessoa bebia, não bebe mais, fumava, não fuma mais, praticava adultério, não pratica mais, né? A pessoa andava em lugares errantes, não anda mais, porque agora a sua vida mudou. Ele nasceu espiritualmente, ele nasceu na família de Deus, ele é um filho, uma filha de Deus. Meus irmãos, não existe nada mais precioso, não é? Nós podemos ter essa experiência a qualquer momento que nós entendemos que somos pecadores, que precisamos do perdão, da salvação, dessa nova vida. Eu vou parar, mas eu gostaria que você pensasse no que acabou de ouvir. Na verdade, eu estou aqui falando, mas eu não estou falando por mim mesmo. Eu estou seguindo a orientação do Espírito. E com certeza o Espírito Santo falou no seu coração. E se você entender, diga sim. Diga ao Senhor Jesus: Senhor, eu sei que o Senhor morreu por mim. O Senhor deseja transformar minha vida, me levar para a glória. E eu quero, Senhor. Diga: eu quero. Ele vai fazer isso. Pode ter certeza. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém.